pessoal, eu sou Cândida Mouzinho, sou psicóloga comportamental infantil e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a utilização de reforçadores arbitrários para ensinar as crianças, ok? Essa semana eu assisti a um vídeo de uma pedagoga em que ela criticava a utilização de recompensas, adesivos, estrelinhas, como uma forma de tentar controlar ou motivar o comportamento dos alunos. E então eu resolvi falar um pouquinho sobre esse assunto, até para orientar os professores, orientar pais, porque eu acredito que é um tema que gera muita dúvida, e às vezes até muito polêmico, porque as pessoas acreditam que utilizar esse tipo de reforçador pode fazer com que a criança comece a realizar ou queira realizar qualquer comportamento mediante alguma consequência arbitrária. E para vocês entenderem realmente como deve ser utilizado, é importante vocês entenderem alguns conceitos. Por exemplo, o primeiro conceito é o conceito de reforço natural. O que seria um reforçador natural? Seria uma consequência que ela é diretamente ligada àquele comportamento, ou seja, ela acontece de forma natural. Qual é a consequência natural da pessoa estudar, né? Da pessoa se dedicar aos estudos, a ler? Qual é a consequência natural que ela vai ter? A aprendizagem, certo? Então, isso é uma consequência natural. O que seria uma consequência, um reforçador social? Seria uma consequência que você tem, que ela é mediada por outras pessoas. Por exemplo, quando a criança estuda e se engaja na atividade, qual a consequência social, um reforçador social? O elogio dos pais, né, da professora. E qual seria um reforço arbitrário? Seria um reforço que não está ligado diretamente àquele comportamento. Por exemplo, qual seria um reforçador arbitrário para a criança realizar uma atividade escolar, né, de aprender, de estudar, de ler? Qual seria um reforçador arbitrário? Por exemplo, ela ter o direito a assistir televisão, assistir um desenho. Então, essa consequência não está ligada diretamente ao comportamento. Então, ela foi estipulada, ela foi planejada, programada para tentar motivar o comportamento da criança para realizar aquela atividade, ok? Então, quando nós podemos utilizar esse tipo de reforçadores arbitrários? É quando, na verdade, nós devemos. Por quê? Eu concordo em parte com o que a professora falou, né, sobre a questão de utilizar esse tipo de procedimento, porque na verdade é um procedimento. Então, ele não deve ser feito de forma aleatória, de forma indiscriminada, né, fazendo como se fosse uma prática mesmo pedagógica, porque não é. É um procedimento em que nós tentamos motivar o comportamento da criança quando a criança apresenta alguma dificuldade, alguma resistência, né? Ou quando aquele comportamento, né, ele tem uma baixa probabilidade de acontecer. Então, a gente insere esses reforçadores para que a criança fique mais engajada. Quando ela tem acesso a esse tipo de reforçador arbitrário, ela também vai ter acesso a outros reforçadores. Vamos imaginar uma criança que, por exemplo, tem uma resistência para fazer uma atividade escolar. Ela chora, ela não quer fazer atividade nenhuma, ela só quer brincar. Então, ela só se sente motivada para brincar. Não é uma criança que teve diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, não, ela apenas não se motiva, porque em algum momento para ela pode ser que isso não seja reforçador, não seja prazeroso. Então, ela não tem aquele reforço natural ainda desenvolvido. Então, pode ser que seja um caso da criança ainda não ter tido acesso a esse reforçador natural. Então, quando você insere um reforçador arbitrário, a criança vai se motivar para ter acesso àquele reforçador arbitrário no final, porém ela também vai ter acesso aos reforçadores naturais. Então, quando a mãe for ensinar a tarefa, a mãe deve ser orientada também a disponibilizar os reforçadores sociais, a elogiar, a fazer com que aquele momento da tarefa seja um momento muito reforçador, para que a criança comece a associar esses outros estímulos reforçadores, né, àquele momento da atividade. Então, esse procedimento, né, da inclusão desse reforço arbitrário, ele também deve ser programado à retirada.
Então, devemos também programar essa retirada para que a criança não fique dependente desse reforço arbitrário. Então, no caso, se o seu aluno, se o seu filho, ele não precisa de um reforçador arbitrário, ele já se motiva de forma natural, é uma criança que não apresenta muitas esquivas, muita resistência, então é uma criança que se engaja de forma mais fácil nas atividades, não é necessário utilizar esses reforçadores arbitrários, ok? Nós devemos realmente se comportar para ter acesso aos reforçadores naturais, a se sentir bem, a se sentir motivado pelo fato de estar aprendendo, a se sentir bem pelo reconhecimento dos pais, da professora. Enfim, são reforçadores mais comuns, né? Talvez mais saudáveis. Então, inserir esses reforçadores arbitrários realmente deve ser visto como um procedimento de controle de comportamento, ok? Não como uma estratégia aleatória, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa no comentário, compartilhe esse vídeo, curta, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Tchau, até os próximos vídeos.